Uma nova religião mundial está se formando diante de nossos olhos neste momento em que você assiste a este vídeo. Essa nova religião está ganhando muitos seguidores ao redor do mundo e se tornando cada vez mais forte e preparada para desafiar nossa fé em Jesus Cristo. Portanto, hoje eu quero emitir um aviso a você: seja muito cuidadoso, porque nem mesmo os cristãos estão livres de suas armadilhas. Mas antes de explorarmos isso, eu realmente quero que você se inscreva no meu canal aqui, porque quero ajudá-lo a entender a Bíblia de uma maneira simples e prática, ok? Então vá em frente, clique no botão de inscrição e ao lado dele há um ícone de sino. Clique nele também para ser notificado sempre que eu postar um novo vídeo. Agora, vamos começar, irmãos e irmãs. Por algum tempo, temos ouvido falar sobre a formação de uma única religião que une os três principais grupos religiosos do mundo. No entanto, meus irmãos e irmãs, não é essa suposta única religião mundial que deve nos preocupar agora, porque, como Jesus mesmo nos disse, não sabemos quando tudo isso acontecerá. Em Mateus 24, está escrito assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Assim como nos dias de Noé, será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas estavam comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E nada sabiam sobre o que aconteceria até que veio o dilúvio e os levou todos embora. Assim será na vinda do Filho do Homem. E a Bíblia nos diz que um dia o anticristo surgirá, ganhando a confiança de líderes políticos e religiosos em todo o mundo. Ele convencerá as pessoas de que somente por meio de uma única religião liderada por ele pode a Terra ser um lugar livre de guerras, injustiças e desigualdades. Isso marcará o início dos tempos finais e a contagem regressiva para o retorno de Jesus. A nova religião mundial que Deus quer que você abra seus olhos para está também conectada ao anticristo, porém, ao contrário da aliança mencionada nas profecias do fim dos tempos, esta já está presente e mais próxima do que podemos imaginar. Você pode estar se perguntando: mas pastor, se o próprio anticristo ainda não foi revelado, como sua religião foi estabelecida aqui, irmãos e irmãs? É porque, mesmo que o inimigo não tenha surgido para que o mundo o adore, seu espírito está presente na Terra há muito tempo, trabalhando ativamente contra as vidas de milhões de pessoas, especialmente os cristãos. Vamos ver o que a Bíblia diz. Assim é possível reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não é de Deus. Este é o espírito do anticristo, que você ouviu que está vindo e agora já está no mundo, irmãos e irmãs. Esta nova religião mundial fundada pelo anticristo não tem templos físicos. O templo que o inimigo tem usado para abalar o mundo é o que deveria pertencer ao Espírito Santo de Deus, ou seja, os corações das pessoas. A doutrina que o anticristo prega é tão sutil que até mesmo os cristãos estão se convertendo a ela sem perceber. Como isso acontece? O anticristo exalta os sentimentos das pessoas, fazendo-as parecerem maiores do que a palavra de Deus. Por exemplo, convence os indivíduos de que podem viver como quiserem, mesmo que vá contra a vontade de Deus, fazendo-os acreditar que estão no controle de suas escolhas e decisões. Tudo isso tem sido amplamente aceito, até mesmo dentro de muitas igrejas que afirmam ser cristãs. Testemunhamos muitos pastores e líderes religiosos declarando que todos os caminhos levam a Deus, que estamos na era da graça e, portanto, as pessoas podem ser o que quiserem, acreditar no que escolherem e fazer o que quiserem, desde que estejam felizes consigo mesmas. Pior ainda, esta nova religião convence as pessoas de que Deus ama a todos e abençoa qualquer um, mesmo que estejam vivendo em desobediência. Afinal, a Bíblia diz que Deus é amor e sempre quer nos ver felizes. Mas, irmãos e irmãs, tudo isso não passa de uma mentira para enganar a humanidade e fazê-la acreditar que não precisa de Jesus para o perdão de seus pecados. Agora vou mostrar a vocês 4 mentiras dessa nova religião criada pelo anticristo, que já está operando aqui na Terra. A primeira mentira: todos os caminhos levam a Deus, irmãos e irmãs. A mensagem dessa nova religião do anticristo é que todos nós servimos ao mesmo Deus e que todos os caminhos levam a Deus. No entanto, essas afirmações são mentiras significativas do diabo para nos desviar do único caminho da verdade e da vida, que é Jesus Cristo.
Satanás cria e espalha diariamente novas religiões e filosofias que pregam paz e amor como se fossem caminhos alternativos que levam ao mesmo fim. Mas a verdade é que não há outros caminhos. Veja o que a Bíblia diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, que se entregou como resgate por todos, o que é testemunhado no devido tempo. Amém. A segunda mentira: somos o centro da vontade de Deus. Irmãos e irmãs, Deus não é um gênio em uma lâmpada mágica sempre pronto para realizar nossos desejos. O espírito do anticristo injeta essa mentira nos corações das pessoas e faz com que acreditem que o que quer que desejem, Deus proverá. Mas não é assim que funciona. A Bíblia nos diz no livro de Jeremias que o coração humano é enganoso e desesperadamente corrupto. Se Deus concedesse todos os nossos desejos e realizasse todos os nossos desejos, nos levaria à destruição. É por isso que o apóstolo Tiago disse que muitos pedem, mas não recebem, porque pedem com motivos errados, querendo gastar o que recebem em seus prazeres. Irmãos e irmãs, Deus realmente realiza os desejos dos corações de seus filhos, mas apenas quando esses desejos estão alinhados com a vontade do Pai, não a nossa própria. Caso contrário, seria egoísmo, vaidade, ações que a Bíblia condena. Veja o que está escrito em 1 João 5. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus, que, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. A terceira mentira: Deus perdoa a todos. Certamente, irmãos e irmãs, Deus ama seus filhos e é capaz de perdoar seus pecados. No entanto, esse perdão só ocorre quando reconhecemos o pecado, o confessamos e nos esforçamos contra a nossa própria carne para evitar repetir o mesmo erro, mas isso não acontece na religião do anticristo porque não há arrependimento nela. A mensagem do diabo por hoje é que você pode errar, persista no mesmo erro quantas vezes quiser e Jesus sempre perdoará. Mas irmãos e irmãs, a Bíblia é muito clara sobre o reconhecimento do pecado. Ela diz em Provérbios 28: quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e renuncia encontra misericórdia. Abençoado é aquele que sempre treme diante de Deus, mas quem endurece o coração cai em apuros. Portanto, fique muito atento quando o diabo sussurra essas mentiras no seu ouvido. Você pode cometer esse pequeno pecado que você merece se você está sozinho, você está cansado, você está na igreja há tantos anos, e portanto, Deus não se importará se você fizer algumas pausas de vez em quando. Irmãos e irmãs, devemos ser cautelosos com essas mentiras. Eu nunca vi Deus abre exceções na vida de qualquer pessoa, nem mesmo na vida dos homens e mulheres da Bíblia, então preste muita atenção a isso. Ok, a quarta mentira: Deus é 100% amor. Irmãos e irmãs, a Bíblia diz em João 4 verso 8 que Deus é amor e o diabo usa esta passagem para mostrar às pessoas que elas podem viver como quiserem, porque o Senhor é bom o tempo todo. Através desta porta aberta criada pelo inimigo, a ideologia de gênero, o feminismo, a liberalização das drogas, a normalização da prostituição e da promiscuidade afetaram o mundo inteiro. O problema é que as pessoas tratam essas questões de maneira tão casual que quase parece que Deus as aprova. Irmãos, eu sei que pode parecer mentira, mas há muitos pastores que já estão defendendo esses temas em seus púlpitos. Por mais que essa doutrina perversa seja enganoso e incompleto porque não avisa as pessoas que além de amar Deus também é justo, a Bíblia afirma repetidamente que Deus é um fogo consumidor, pois Ele é inteiramente puro e santo. Sua santidade não tolera o pecado e sua justiça exige punição para a violação de sua lei. É por isso que Jesus foi para a cruz e sofreu imensamente por nossos pecados. A Bíblia afirma que sobre ele caiu toda a maldição, todo o castigo que você e eu merecíamos. Portanto, irmãos, devemos entender que sem o sangue de Jesus não podemos ter intimidade com Deus, não podemos ser perdoados, não podemos ser salvos. Então não caiam na mentira de que existe outra maneira de ser aceito por Deus. Tudo bem, Deus só aceita seus filhos quando eles reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Então, irmãos, devemos prestar muita atenção, não podemos construir nossa fé baseada no sentimentalismo, nossos desejos, experiências pessoais e nossa opinião sobre as coisas. Como filhos de Deus devemos viver de acordo com a palavra do Senhor. Podemos de fato aprender com as experiências das pessoas, não há nada de errado nisso,
Mas as experiências das pessoas não podem servir de alicerce pela nossa fé em Jesus Cristo. Amém. Observe que a religião do anticristo está modificando o verdadeiro evangelho para atender às necessidades das pessoas. A Bíblia diz que nos últimos dias as pessoas acharão extremamente difícil ouvir a verdade e buscarão líderes para si mesmas, líderes que vão falar só o que querem ouvir. Tudo isso é porque o diabo quer nos distrair do foco que é Jesus Cristo. Porém sabemos que isso é impossível porque Cristo é a salvação e somente nele somos libertos do pecado, podendo ter a eternidade. Amém. Se você gostou dessa mensagem, peço que compartilhe com seus amigos. Muitas pessoas precisam ouvir uma mensagem como essa. Pode ser difícil, mas é verdade, só a verdade se estabelecer. Amigos, que Deus te abençoe. Eu verei você no próximo vídeo. Um grande abraço.